Queridos alunos da terceira série, essa é a nossa primeira aula, aula online. Vocês têm acompanhado o esforço da equipe de professores, da coordenação, da direção da Escola do Jardim do Éden, para não deixar que vocês fiquem com conteúdo acumulado. Eu fico com uma frase que a gente, numa reunião via Skype, foi falado lá, que eu achei muito pertinente. A Escola Jardim do Éden dormiu uma escola presencial, com nosso contato, olho a olho, esclarecimento de dúvidas e tudo mais, e passou a ser uma plataforma online. Isso sem uso de edição, sem uso de estúdio. Então, os professores estão fazendo isso para vocês de forma amadora, mas com muito amor, com muita dedicação, com o recurso que temos, com uma internet que está sobrecarregada, mas para que vocês não saiam prejudicados em relação aos conteúdos. Então, na nossa primeira aula, a gente vai tratar de dois assuntos muito diferentes, mas que serão importantes para a resolução dos exercícios que estão disponíveis na plataforma do Poliedro ou chegaram pelo e-mail cadastrado na escola, tá? Vocês devem pegar esse exercício e colocar as respostas no caderno, tudo bem? Vamos lá? Evolução, atividade 3, da frente 2 de biologia, vai iniciar na página 745, ok? Durante muito tempo, o pensamento ocidental foi guiado por uma visão de mundo de filósofos como Aristóteles e Platão. Muitos dos conceitos desses dois filósofos foram incorporados pela Igreja Católica. Uma das suas concepções era a do geocentrismo, isto é, a Terra como centro do universo. Os opositores dessa ideia eram vistos como herege, estavam sujeitos a penalidades severas pela Igreja. Foi a partir do Renascimento, entre os séculos 13 e 17, que essas concepções foram mudando, principalmente por trabalhos como o de Copérnico, Galileu, Kepler, Newton. A concepção da Igreja, com as influências de Aristóteles e Platão e tudo, era de um mundo estático, com seres vivos sem mudanças. Essa visão aí de mundo estático, de seres vivos sem mudança, recebe o nome de fixismo. A ideia de fixismo está entrelaçada com a ideia de criacionismo. Só que a ciência vai se preocupar em desmentir, através de evidências, o fixismo, que o mundo é estático e que os seres vivos não sofrem mudanças. Ela não está se opondo à ideia de criacionismo, mas para os criacionistas, Deus criou tudo que existe e que essas coisas sempre foram dessa maneira. A partir do século XVIII, muitos cientistas acumularam evidências de que o planeta sofre grandes modificações. E os seres vivos também. A ideia de que os seres vivos iam mudando com o passar do tempo, ao longo do tempo. Isso aí corresponde ao conceito de transformismo, ou seja, as espécies se transformam com o passar do tempo. No final do século XVIII, alguns cientistas, como Copérnico e Galileu, contrariaram aqueles dogmas de Aristóteles e Platão, mostrando a possibilidade de ocorrer mudança nos seres vivos ao longo do tempo. Essa ideia estabeleceu o conceito de evolução, que mais tarde foi desenvolvido por Lamarck e Darwin, que é o conteúdo da nossa terceira aula após a correção dos exercícios. Então, para o transformismo, as espécies se transformam com o passar do tempo. E vem em conformidade com a ideia de evolucionismo, ou seja,
uma teoria elaborada e desenvolvida por diversos cientistas para explicar as alterações, esse transformismo que acontece nas espécies. Aí eu coloquei um mapa mental que soma os conceitos que estarão na página 747 do livro de vocês, que vai trazer as provas de que o evolucionismo, a adaptação, é real. Essas ideias a gente chama de evidências da evolução, certo? Evidências da evolução. Como está lá no livro? Tá assim. Os cientistas empregam em seus estudos diversas evidências da ocorrência da evolução. Principais evidências: fósseis e bioquímica, tá? Fósseis e bioquímica. Se cair em qualquer vestibular, fósseis e bioquímica são as principais ideias. Mas a gente vai ver algumas outras aí. Fósseis. O estudo dos fósseis constitui a paleontologia. Fósseis são restos ou vestígios de seres vivos de épocas passadas. Vestígios vestígios de seres vivos são marcas deixadas por organismos do passado, pegadas dos vertebrados presentes na lama ou em lava de vulcão, etc. Nesse caso, não há partes, né, preservadas, não há ossos. Esses vestígios, eles revelam informações acerca do passado desses seres vivos, certo? Que foram preservadas mesmo depois que eles não existem mais. Normalmente, se faz uma distinção, tá? Olha como tá aí nesse mapa mental pequenininho aí no canto. Traz assim pra gente, os fósseis divididos em vestígios, em restos de organismos, em partes moles e duras, tá? Partes moles seriam os músculos, nervos, vísceras, ok? Partes duras, ossos, dentes, cascos, conchas. As partes duras, elas são mais fáceis de se manter preservada. Depois, na página 747 ainda, vocês podem acompanhar tipos de fossilização, certo? Aí a gente vai para anatomia comparada. O que diz a anatomia comparada? Que comparações anatômicas são consideradas evidências evolutivas. Qual é o exemplo que está aí? O membro anterior de uma foca, nadadeira, e de um morcego, asas, são semelhantes anatomicamente. Significa que eles que são descendentes de um ancestral comum. Esse ancestral, então, originou espécies diferentes. Significa que seres vivos resultam no processo de evolução. Depois, em embriologia comparada, você pode notar semelhanças, principalmente nos primeiros estágios dos embriões, revelando parentesco evolutivo, certo? Então, semelhanças entre embriões de diferentes grupos de animais indicam que em algum momento eles tiveram um ancestral comum. E semelhanças bioquímicas, que eu falei que é o mais importante. É um método mais sofisticado. Ele mostra que quanto maior a semelhança entre as moléculas dos seres, maior é a indicativa de parentesco evolutivo próximo. Olha o que tem aí nesse cladograma. O ser humano e o chimpanzé têm um ancestral comum, exclusivo entre eles, recente, mais próximo. E o orangotango e o ser humano já têm um ancestral bem mais distante, apontando que a espécie humana é mais perto do chimpanzé, pois tem características de DNA mais semelhantes com a do chimpanzé. Estruturas vestigiais. Aí a gente tem 2 exemplos, né? Mas o que tá aí pra gente aí é o lagarto. O fêmur do lagarto está ligado à sua cintura pélvica. Nas serpentes, que não possuem membros locomotores, também tem um osso que lembra essa estrutura pélvica. Esses vestígios, o que eles vão revelar? Que em algum momento da história evolutiva, esses dois animais, essas duas espécies, tiveram um ancestral comum. Lagarto e serpente, em algum momento,
tiveram o mesmo ancestral, certo? Finalmente, distribuição geográfica das espécies. A distribuição dos organismos e as características únicas das espécies endêmicas próprias de algum lugar, de algumas ilhas, refletem o processo evolutivo. Espécies que vivem mais afastadas entre si tendem a apresentar menos semelhança do que aquelas que vivem mais próximas. Por exemplo, considerando uma espécie que não existe de ave, que habitava um continente, alguns indivíduos dessa espécie passaram a ocupar uma ilha vulcânica surgida a centenas de quilômetros, que possui condições peculiares, então diferentes da do continente. A linhagem que migrou evoluiu independente da que permaneceu no continente, dando origem a outra espécie. Presta atenção no desenho. No começo era todo mundo essa bolinha, eu enxergo ela azul. Era todo mundo essa bolinha azulada aí. Aí, houve uma migração. A população que está na ilha, ela vai evoluir de maneira diferente. Tanto que lá na ilha você vai encontrar fósseis parecidos com a espécie que migrou e fósseis completamente diferentes. Já no continente, os fósseis é similar à espécie que está lá, porque ela evoluiu de maneira diferente, uma vez que o ambiente mudou menos do que o ambiente da ilha. Aí a gente passa, porque é terceiro ano é 2 conteúdos em 1, para a frente 3, protozoários, tá? A frente 3 vai estar na página 776, protozoários e protozoonoses. Protozooses. Protozooses são doenças causadas por protozoários. Quais são as características gerais dos protozoários? São organismos unicelulares, eucariontes e heterotróficos. Quem são eles? Exemplos: ameba, paramércio, tripanossomo, que causa a doença de Chagas, plasmódio, que causa malária, que cai muito em prova de vestibular. Onde eles vivem? Na água, no solo, no corpo de alguns animais. Tem uma ameba aí. Iniciaremos o estudo desses organismos utilizando a ameba como modelo, certo? As amebas vivem em ambientes aquáticos de água doce e interagem com o ambiente ao seu redor. Olha o desenho. Nós temos, dentro dessa área delimitada por uma membrana, o núcleo. Entre o núcleo e a membrana fica o citoplasma, constituído pelo citosol e por diversas organelas. O citosol é o líquido aí, gelatinoso, que preenche esse espaço, certo? Tem uma região externa, ectoplasma, que é uma região mais consistente, mais dura. E uma região interna, endoplasma, acompanhe na imagem, mais abundante, maior e maior fluidez, mais mole, mais líquida. Mudanças na consistência desse citosol, esse estado mais líquido e mais fluido e mais consistente, são responsáveis por por formar o pseudópode. Percebam aí, pseudópodo está no desenho. Pseudópodes são esses falsos pés, certo? Que permitem que a ameba se desloque para englobar um alimento, como bactéria, por exemplo. A ameba apresenta várias organelas, e ainda possui 2 tipos de vacúolos. Olha o que está aí. Vacúolo contrátil, que é o que está desenhado aí, e ainda um vacúolo digestivo, quando ela encontra um alimento, certo? Aí a gente tem um paramércio. Protozoários de água doce têm concentração de sal dentro do seu corpo maior que do meio que ele vive. Por isso, ele recebe água pelo processo de osmose o tempo todo. Para não ter uma explosão da célula, esse excesso de água ele é eliminado por uma estrutura
chamada de vacúolo pulsátil ou contrátil, que está aí no desenho, certo? Essa estrutura, ela vai recebendo água, vai aumentando de volume. Então, ela contrai e expulsa a água que está dentro do corpo do protozoário. O nome dessa reação é osmorregulação, porque ela recebe água por meio da osmose. Aí nós vamos falar da reprodução. No livro de vocês, só traz a reprodução assexuada da ameba, por bipartição. Só o desenho é autoexplicativo, né? A ameba vai dividir o seu núcleo e gerar, e depois dividir o seu corpo, separar essas células, gerando 2 células filhas, certo? Mas também há os protozoários que se reproduzem de forma sexuada, trocando material genético, que aí é o caso da conjugação de um paramécio que está aí neste slide, ok? Nós vamos falar agora da classificação. De acordo com como que é classificado um protozoário, falei para vocês em sala, conforme sua estrutura locomotora. Quais são os tipos de estrutura locomotora que os protozoários possuem? Rizópodes, flagelos, esporos, que é falta de estrutura locomotora, e cílios, recebendo o nome rizópodes, flagelados, esporozoários e ciliados. Os rizópodes, também denominados sarcodinhos, né? São as amebas, essas daí. Elas se locomovem pelos rizópodes, ou também chamado pseudópodes, certo? Os flagelados também são denominados mastigóforos, e eles apresentam um ou mais flagelos, estrutura locomotora bastante alongada, derivada do centríolo das suas células eucarióticas. Alguns desses flagelados são de vida livre, ok? E outros são parasitas, como a doença de Chagas e da leishmaniose. Os ciliados se locomovem por cílios, o próprio nome diz. O exemplo é o paramécio. Eles possuem 2 núcleos, tá? O macronúcleo, que comanda as atividades metabólicas, e o micronúcleo, que está relacionado com a sua reprodução sexuada, que é do slide passado. Os esporozoários normalmente não apresentam estrutura locomotora, certo? Do filo esporozoa, que está aí. Em alguma fase do seu ciclo, eles geram células semelhantes a esporos e alguns produzem gametas flagelados. São sempre de vida parasitária, podendo causar doenças, como a malária, que cai muito em prova, e a toxoplasmose. No grupo lá dos paramércios, dos ciliados, que ocorre a conjugação, o processo de reprodução sexuada é mais complexo do que das amebas. O paramércio é um ciliado de vida livre, dotado de uma película que o reveste. Aí, se a gente for fazer uma comparação do corpo do paramércio com o nosso corpo, ele vai produzir, ele vai ter uma abertura por onde ocorre a entrada do alimento, como se fosse a nossa boca, chamado de citóstoma. Citóstoma. Ele vai pegar esse material e vai fagocitar, formando vacúolos alimentares, como se fosse o nosso estômago. E ele vai pegar o material que não digeriu, eliminar por um processo chamado plasmocitose. Essa plasmocitose vai ocorrer por meio de uma estrutura chamada citopígio, que é como se fosse o nosso ânus. Então, citóstoma corresponde à boca, vacúolos alimentares correspondem ao estômago, se fosse o ser humano, e o citopígio
corresponde ao ânus. Com isso, eu vou encerrar essa aula que já ficou muito longa. Vou deixar dois links de duas animações de uma parasitose, de uma protozoose, uma doença causada por protozoário, que cai muito no vestibular. O vídeo é muito explicativo e vai ser necessário para a resolução do exercício, tá? É sobre o ciclo da malária. A malária, o ciclo dela é bem complexo, porque ela vai ter um ciclo no mosquito e um ciclo no ser humano. Assistam, não deixam de assistir a animação. No final, vou deixar aqui um mapa mental, que eu sei que vocês gostam, né? Pode colocar no caderno. Que eu peguei, vamos dar crédito a quem fez, deste blog aí. Mapa mental de protozoários, tá bom? Vestibular Guia. Um blog, ok? Até mais.